conjunto de normas tem como características? É a ciência cultural e normativa. Aqui entra a dialética, aquilo que eu acabei de falar. Essa dialética, na verdade, o que é a dialética? A dialética vem lá de Hegel, né? É aquilo que é a tese, a antitese e a síntese. Vem uma geração e fala assim, olha, os costumes e os valores dessa forma. Aí vem a próxima geração e fala, nossa, que povo careta, que povo quadrado. Aí vem com a antitese ou antítese. E depois vem a próxima geração, vem com a síntese. Então essa dialética é esse ciclo social que vai alterando os valores sociais. Antes da Constituição de 1988, o que era considerado família? Família era a união de um homem e uma mulher com um casamento civil. Isso antes da Constituição de 1988. Depois, com a Constituição de 88, né, fala que o homem e a mulher, todos os dois têm os mesmos direitos. Antes o homem era o cabeça do casal, a mulher contribuía na formação da família, na administração do lar. Ou seja, o próprio conceito, a própria Constituição vem alterar essa noção de família. Ou seja, isso é a dialética social. O que é considerado família hoje? Através da interpretação da lei escrita, né? Então os tribunais têm decidido que família hoje é a união de duas pessoas com o objetivo de ser família, montar inclusive uma prole, seus filhos. Pode ser a união de duas mulheres, a união de dois homens, é considerado família. O que é isso dentro da norma, da nossa dialética jurídica? Na verdade, isso é a alteração dos valores diante da sociedade. É lógico que existem várias, né, pessoas que contrariadas. Aí vem os crimes, né? Você está contrariado, mas homofobia é crime, racismo é crime, e assim por diante. Né? Esse dia passou uma novela em que o casal, eles adotaram uma criança negra. E ele estava com a criança no shopping, né? Isso é uma novela mostrando. Estava com a criança no shopping e o dono da loja tentou colocar a criança para fora achando que era um pivete de rua. E é lógico que foi mostrado de uma forma muito... a mãe da criança, inclusive, era advogada. Ela entra, conta um processo contra o shopping, de exigindo dano moral, essa coisa toda. Ou seja, a adaptação da cultura, a adaptação dessa dialética, existe resistência. Mas com o tempo, ou seja, entra a indenização de danos morais, por exemplo, além do crime de racismo. Aí entrou a indenização dos danos morais na área civil, né? E o crime de racismo na área criminal. Ou seja, duas áreas do direito colocando limite social, colocando aceitação. Tipo assim, da próxima vez que você fizer isso agora, da próxima vez você vai ser preso. Se eu fosse o pai da criança, eu vou te colocar na cadeia, seu vagabundo. É por quê? A pessoa precisa de entender. Não é porque a criança é negra, chega dentro de um shopping, ele é um menino de rua, um pedinte, alguma coisa nesse sentido, é um marginalzinho? Peraí. Tá? Então o conjunto de normas do direito, ela traz também essa ideia, né? Até de educação social, porque o objetivo da norma é também a educação social. Né? Nós somos, como errantes na vida, uns reeducandos sociais. Por que eu falo que nós somos errantes? Porque nós somos errantes. O ser humano, ele erra todo dia, toda hora, é cheio de conceitos, preconceitos, juízos e prejuízos. Tá? E eu sempre falo muito para os meus alunos. Gente, para de ficar replicando fake por aí. Pesquisa a verdade, vai em cima da ciência, vai em cima das verdades. E tipo assim, nós não podemos mais ficar falando essas coisas na verdade, que não são verdades que joga por aí na mídia. A mídia hoje é um meio de deseducação do ser humano. Porque tem um detalhe, a sociedade hoje tem preguiça de ler, tem preguiça de procurar, só lê só as manchetes. Leu a manchete, já está satisfeito com o resto da notícia, mas isso é culpa nossa. Tá? Então, tem como característica a ciência cultural e normativa, que é essa dialética, né, indaga o dever ser. Ela é positivo-normativo, ou seja, porque foi escrita, ela é positivada, leis e princípios, delitos e consequências. Ele é valorativo porque protege bens jurídicos, tutela os valores mais elevados da sociedade, direitos essenciais, artigo 5º da Constituição Federal. Finalista, visa a proteção dos bens jurídicos, tem um fim, certo? E ele é sancionador.
sancionador no sentido de reeducação. A pena é reeducativa, certo? Áreas específicas da norma penal. Ciência do direito penal. Gente, o que a ciência do direito penal vai tratar? Quando eu falei que a sociedade, o ordenamento jurídico, no sentido de resguardar o indivíduo na sociedade, ele precisa de elaborar e relaborar normas para que essas normas tragam equilíbrio na sociedade. Eu falei isso tem menos de 15 dias com os meus alunos. Dia 27, essa semana, foi publicado uma norma daquilo que eu estava falando. Eu nem sabia que existia já o projeto de lei para aumentar as penas desses crimes de internet. Invasão da sua privacidade, do seu celular, do seu computador, da sua conta bancária. Ou seja, as penas aumentaram, né? Por curiosidade depois, e um detalhe, essa lei é uma lei modificadora. Você vai ver que ela fala assim que altera o decreto 8.000 alguma coisa, que é o decreto que é o próprio Código Penal de 1940. E ela veio exatamente trazer a regulamentação nova de acordo com essa dialética cultural criminosa do brasileiro. Gente, então a ciência do direito penal ela fica de olho, fica investigando isso. Saiu aí o auxílio emergencial para as pessoas de baixa renda por causa do Covid, por causa da pandemia. Veio uma turma de hackers jovens, 18, 19, 20 anos. Eles ficaram milionários em desviar esse dinheiro do auxílio emergencial. Foram presos, ou o que não foi preso, parece que foi procurado, mas porque ficaram de olho. Falei assim, o que está acontecendo? Então, a partir daí, vira a necessidade de um projeto de lei. Achei que foi muito louvável esse projeto de lei e colocar esse povo na cadeia e dar cadeião mesmo. Jovem de 18 anos precisa ser reeducado através da dor da segregação do direito de ir e vir. Agora, o grande problema aqui com o nosso sistema penitenciário, ele pode sair de lá pior do que ele entrou. Mas isso não faz parte do estado ideal, faz parte só do estado real. Nós estamos falando aqui do nosso estado ideal. Ou seja, então ele tem que ser recolhido da sociedade, ele tem que ser jogado no cárcere, às vezes regime fechado, para que ele seja reeducado. Então essa norma trouxe essa visão, né, de aumentar a pena, de colocar esses crimes de estelionato, esses crimes de internet mais grave. Tá? Então seria crime de maior potencial jurídico, de maior potencial criminal. Então é um conjunto, visa interpretar a aplicação do direito penal. Visa interpretar o quê? Interpretar esse movimento social. Interpretar esse fenômeno social, que na verdade as pessoas têm procurado tirar proveito. Gente, o brasileiro é bravo, ele quer tirar proveito em tudo. Ele chega no banco, tem um amigo dele lá no segundo lugar da fila. Ele chega para o amigo e fala assim, nossa, eu achei que eu não ia chegar a pegar tempo aqui ainda. Não custei chegar aqui a tempo de você passar isso aqui para mim. Ou seja, é como pro resto da fila acreditar que o amigo dele já estava lá esperando ele chegar. Mentira. Ele está aproveitando que o amigo está lá para ele não enfrentar a fila. Isso é a visão do brasileiro, tá, gente? Infelizmente. É levar vantagem em tudo. Então, se há uma brecha na lei, se o cara é hacker e ele consegue desviar 1 centavo de cada conta de brasileiro, imagina 1 centavo da sua conta, você não vai nem ver. Mas soma todas as contas do Brasil. O que vai acontecer na vida desse hacker? Tá? Então tem muitas pessoas que ficam só estudando essa forma de burlar o sistema e levar a vantagem. Então a ciência do direito está aí. Pode ser que, a princípio, ele não consegue, muitos vão ser, a lei não vai alcançar porque a lei não vai retroagir. Mas daí para frente eles vão ser penalizados com mais rigor. Tá? A política criminal. Gente, a política criminal, ela diz respeito também à administração da justiça. Ajuste aos ideais jurídicos penais de justiça. A gente está sempre falando aqui no estado ideal.
a política criminal vai ajustar a nossa realidade econômica, inclusive, com o estado ideal. Ela sempre vai ajustar o estado ideal com a nossa própria política criminal. No estado ideal, a pena, Leomar, o objetivo da pena é reeducar o indivíduo. Da escola, da assistente social, da psicólogo, um punhado de coisa. Mas no estado real, o Estado tem dinheiro para isso? Não precisa de me responder, não, que vocês vão falar assim. Se não tivesse desviado, não tivesse roubado, muito tinha. Mas a política criminal vai ajustar o ideal com a realidade. Sempre ligando aquelas ideias que faz parte do mundo das ideias de Platão, que são perfeitas, a cada realidade, ou seja, ligado à dogmática jurídica. Então a política criminal vai ajustar esse estado ideal ao estado real. E esse ajuste é complicado, às vezes até pela falta de cultura, às vezes até pela essa corrupção. Né? Se não roubasse tanto, sobraria dinheiro para aplicação para essa adequação no estado real. Tá, gente? Quando eu estou falando de roubo aqui, eu estou falando de uma mana caducando, não estou defendendo ninguém. Tá? E não vou falar em política aqui também não. Só fica aí o meu desabafo, a minha indignação com relação a nossa falta de educação, falta de saúde e também às vezes a falta de segurança. Mas, então ligado à dogmática jurídica, também faz parte da política criminal. O que é dogmática? É aquilo que não pode ser alterado, ou seja, aquilo que tem que ser adequado, né, à nossa realidade. Baseia-se em considerações filosóficas, sociológicas e políticas e dá oportunidade para propor modificações no sistema penal vigente. Tá vendo aqui, gente, o objetivo da política criminal? Por que advogado tem que estudar filosofia? Gente, não é só advogado, não. Toda e qualquer pessoa tem que entender um pouquinho de filosofia para poder mudar. Pensar que, tipo assim, a pessoa fala assim, o meu pensamento é o único certo no mundo. Gente, existem várias outras formas de pensar, várias outras formas de acreditar. Então, se você não conhece, passa, né? Aonde que eu começo? Eu nunca estudei filosofia. Pega o mundo de Sofia. Lá começa a dar uma geralzona o mundo de Sofia. O pessoal mais errado, geralmente nunca estudou filosofia, não. Essa filosofia era mais específica. Eu fiz filosofia, eu fiz faculdade de filosofia pura, depois que eu fiz o curso de Direito, e para mim me ajudou muito, e me ajuda até hoje. Abre a cabeça para você, pelo menos, escutar novas posições. Você pode, às vezes, não concordar com elas, mas a gente tem que saber escutar, às vezes. E sabendo escutar, a gente amadurece conceitos e valores. Eu gosto muito, eu ia fazer agora, recente, um café filosófico, falando sobre a modernidade líquida de Zygmunt Bauman, né? E as consequências no mundo jurídico. Mas aí o promotor e o juiz não confirmou a presença, então a gente vai ficar para o próximo semestre esse café filosófico, que vocês já ficam convidados. O que Zygmunt Bauman fala sobre a modernidade líquida? Só abrindo um parênteses aqui, tá, gente? Porque a gente está falando de filosofia. Ele fala sobre a falta de solidez nas relações do mundo atual, do mundo pós-moderno. E a falta de solidez seria em todas as áreas: familiar, educacional, cultural, relações de trabalho. Gente, as relações de trabalho nós temos que nos reinventar para o mundo futuro, tá? Não fecha a sua cabeça só numa coisa, não. Procura sempre um plano B, um plano C, porque quando você pega Bauman, essa modernidade líquida é assustadora. Assustadora, entre aspas. Na verdade, ele fala tudo o que está acontecendo no mundo pós-moderno. Ele faleceu o ano passado, me parece que em fevereiro do ano passado. Mas então é um sociólogo, um filósofo contemporâneo nosso. Perfeito. A teoria dele, se você achar lá no Google, você acha vários vídeos comentando sobre a modernidade líquida de Bauman. Vale a pena você dar uma olhadinha. Passa os olhos lá, enquanto você descansa, você abre o Google lá e vê modernidade líquida de Bauman. Né? Fica aí como dever de casa para vocês. Mas é muito interessante. Por que eu estou falando isso? Porque exatamente a política criminal há uma necessidade de considerações filosóficas, gente. Dentro do próprio júri, eu falando sobre filosofia, sobre teologia,
Aí o promotor falou assim, esse doutor Denizar que é essa parafernália de filosofia. Ele é meu amigo, tá, gente? Mas por quê? Ele não estava acostumado com o pensamento filosófico. E eu peguei, quando chegou na réplica, eu falei assim, lamentável que um membro do Ministério Público pensa dessa forma. Por que ele falou isso, gente? Eu vou até contar para vocês. Abrindo um parênteses aqui, daqui a pouquinho a gente vai para um café rápido. Aqui é só 5 minutos, viu, gente? Naqueles meia hora que vocês ficam acostumados lá, não. No tribunal do júri, você, Leomar, estudante de direito, sabe que o artigo 25 vai falar que a legítima defesa ela tem que ser atual e iminente. Você refutar uma injusta agressão atual e iminente, a direito seu ou de outrem. Nesse dia, no tribunal do júri, eu estava defendendo uma senhora que deu 8. Eu vou mudar um instrumento, porque de repente às vezes alguém conhece, apesar que o processo é público. Deu 8 facadas nas costas do marido dormindo, de bruço na cama. Eu aleguei legítima defesa da alma. O promotor queria morrer. Esse advogado é louco. A legítima defesa tem que ser uma agressão atual iminente a direito seu ou de outrem. A pessoa que levou a facada estava dormindo de bruço. Né? Mas você vai entender, Ibs, por que eu aleguei legítima defesa da alma e eu absolvi essa senhora por 7 votos a 0. O marido era um crápula, um cretino. Chegava em casa todo dia, batia, xingava ela de vagabunda, de prostituta, um punhado de coisa. Batia nela, depois ia dormir. Muitas das vezes usava ela sexualmente, ela toda machucada, aquela coisa toda. O cara é um lixo, né? Aí um dia ela falou assim, chega. Vou espichar o arame da seca. Diz que o boi só vaza se o arame da seca tiver bambo. Ela deu 8 tesouradas nas costas dele. Eu acabei falando o que era. Era facada, mas eu falei tesoura. Legítima defesa da alma por quê? Gente, ele matava ela um pouquinho todos os dias. Não matava ela fisicamente, matava a alma dela. Matava a dignidade dela. Matava a honra dela todos os dias. A simples presença dele já era uma injusta agressão atual e iminente. Tinha uma senhora no júri, uma senhora mais ou menos uns 50 anos. Eu olhei bem no fundão do olho dela, né? Gritei, vagabunda, prostituta, sua vaca! O juiz até assustou assim. Aí eu vi que o juiz assustou, eu baixei o tom. Aí eu fui lá na pedagogia. Eu falei, gente, vocês desculpam o termo, mas a pedagogia fala o seguinte, se você me mostra, eu vejo. Se você me fala, eu escuto. Mas se você me envolve, eu entendo. Então o que eu estava tentando fazer naquele momento é envolver os jurados para que eles entendessem a situação daquela senhora. Quando eu xinguei aquela jurada de vagabunda, de prostituta, sua vaca, ela sentiu na pele talvez um pouquinho ali o que aquela senhora estava sentindo. Aí eu falei para os demais jurados, coloca a sua mãe no lugar dela, coloca a sua filha no lugar dela, coloca a sua irmã no lugar dela. E usei também de teologia para poder eu entender o que eu entendia de alma, o que era matar a alma. Na verdade, a psicologia vai falar psique humana. Gente, eu consegui absorver ela por 7 a 0, usando filosofia. Tá? Então tá aí a deixa para que os juristas, para que você possa entender esse mundo jurídico, principalmente o direito penal, as outras áreas também, você precisa de entender hoje também esse mundo filosófico nosso. E lembrando que a globalização traz essa ideia aí de mundo sem fronteiras. E você precisa saber exatamente, você precisa de ter a percepção sua, a minha percepção, a percepção do outro e a percepção do mundo. Vem aqui também a criminologia, que é outra área, né? Áreas específicas do direito penal. O que é criminologia? A criminologia estuda esse fenômeno criminal. Determinada área do Estado
do Rio de Janeiro, acontece muito esse tipo específico de crime. Por quê? Eles vão estudar aquele fenômeno. Existem muitos êxodos rurais, as pessoas saem da zona rural e vêm para a cidade, principalmente alguns anos atrás. Isso chegava na cidade, não conseguia às vezes trabalho, não conseguia emprego, não tinha educação suficiente e acabava no mundo do crime por falta de oportunidade de um trabalho, às vezes por necessidade da família passando fome, essa coisa toda. Então a criminologia vem estudar isso. Algumas regiões, por exemplo, aqui, como aqui no sul do Goiás, né, região muito de cana-de-açúcar, muitas pessoal de cooperativa, de trabalho, vai lá no Nordeste, enche o ônibus de trabalhador e traz para poder colher cana, alguma coisa assim. Né? Então, chega no final da safra, em vez de devolver aquele pessoal lá na cidade deles, simplesmente abandonam eles na cidade. Eles ficam perdidos, às vezes sem dinheiro para voltar, sem dinheiro para comer, muitas das vezes família passando necessidade. Então acontece um fenômeno naquela região ali de determinado tipo de crime. Aqui, gente, a criminologia, quando eu falo para vocês que o objetivo da pena é propor o tratamento, a ressocialização, está aqui. A criminologia, como ciência jurídica, vai verificar essa necessidade. Tem como principal função o estudo das causas dos delitos, buscando alternativas para responder ao fenômeno criminal. Tá, gente? Então está aqui o direito penal como ciência do direito, como política criminal e como criminologia.